Aleluia! Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a vocês. Amém? Aleluia! Já faz tempo que nós voltamos com nossos cultos presenciais, né? E voltar a fazer essa transmissão aqui agora, de novo, é um pouco estranho. Mas o objetivo que nós temos é cultuar o nosso Deus, e a gente consegue fazer isso em todo lugar. Sempre é muito bom fazer isso em comunhão, junto com vocês. É muito bom, confesso que estar aqui olhando para as cadeiras, sem ninguém, é meio estranho. É muito mais agradável quando nós estamos juntos, quando a gente se alegra junto, quando a gente levanta nossas mãos juntos e dança juntos, se alegra juntos, é muito melhor. Primeiramente, eu quero desejar um feliz ano novo a todos, não é? Esse é o primeiro culto desse ano de 2022. E eu me lembrei de um versículo, inclusive na quarta-feira, 2 quartas-feiras atrás, quando a gente estava entregando comida, né, os panetones que vocês doaram para os moradores de rua. O pastor Rafael estava conversando com um casal e ele falou um versículo para eles que é uma verdade para todos nós, e eu queria compartilhar com vocês agora, que está lá em 1 Coríntios, eu acho, capítulo 2, versículo 15. Depois vocês procurem direitinho, não me lembro a referência. Mas diz assim que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se nós estamos em Cristo, se nós aceitamos a Jesus Cristo, se nós reconhecemos, né, Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida e o plano perfeito de Deus para nós através de Jesus, Ele nos faz novas criaturas. Aquilo que era velho, aquilo que é do passado, o pecado já não existe mais, né? Essas coisas passaram, e para a gente agora tudo é novo, a gente vive em novidade de vida, e para a gente um ano novo só tem sentido se nesse ano a gente coloca os nossos planos, né? Os nossos desejos, aquelas resoluções que a gente faz no final do ano, só tem sentido se a gente coloca Jesus em todas as coisas. Um ano só é novo se ele tem Jesus, e ele só é feliz se ele tem Jesus. Se não, você vai falar feliz ano novo, não é? Para as pessoas na virada aí, como foi, né? Do dia 31 para o dia 1º, mas 2, 3 dias depois vai bater aquela tristeza de novo, a depressão, a ansiedade. Mas nós que temos Jesus, todas as coisas são novas, e todo dia Ele faz tudo ser novo, e todo dia Ele faz tudo ser mais feliz, porque nós temos uma esperança que é viva, não é? Eu até falei alguns domingos atrás, numa pregação que eu fiz aqui, que tudo que a gente vive de ruim aqui nessa terra, o apóstolo Paulo fala que são leves e momentâneas tribulações, que nada se compara com a glória que há de vir. Amém? Então existe uma esperança e uma glória preparada para nós, que é muito maior do que qualquer coisa que a gente passa aqui nessa terra. Então por isso nosso feliz ano novo só tem sentido quando ele tem Jesus Cristo, quando nossos planos, os nossos alvos e objetivos têm Jesus em tudo. Aí a gente é feliz, aí a gente é bem-aventurado, a gente é bem-sucedido. E eu queria pedir para você fazer isso, se você ainda não fez. Coloca Jesus em tudo. Nós vamos ministrar até uma canção aqui que fala que tudo tem a ver com Ele. E tem mesmo, que todos os planos e projetos que você traçou para esse novo ano, todas as coisas ruins que porventura você passou nesses últimos anos, as dores, as perdas, saiba que Jesus hoje faz tudo novo. Faz tudo novo. Amém? A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Que nesse culto, que nesse domingo, seja o dia do raiar do sol para você, o dia da alegria, o dia do riso, em nome de Jesus. Eu queria fazer um outro convite para você, que você não seja apenas um espectador desse culto, que você coloque aí no seu celular, no tablet, na TV ou no computador e fique somente assistindo, que você faça o teu culto para Deus onde você está. Que você não seja só uma pessoa que vai assistir, mas que também vai contribuir para que o nome do nosso Deus seja exaltado aonde você estiver. Amém? Amém? Eu queria orar com você nessa manhã agora, pedir para você fechar os seus olhos aí, que a gente una o nosso espírito, que é um só, que a gente una o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, a nossa intenção, para que mesmo afastados a gente esteja juntos agora no mesmo propósito, que é levantar o nome de Jesus o mais alto.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele que nós vamos glorificar, a ele que nós vamos exaltar, a ele que nós vamos render honras e glórias nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Deus, de mesmo virtualmente, de maneira remota, de nos encontrarmos aqui para cultuar o Senhor. É maravilhoso esse privilégio que nós temos, Deus. Que o seu nome nunca deixe de ser louvado, Deus, através das nossas vidas, Pai, através de nós, não somente com as canções que nós vamos entoar nessa manhã, Deus, ou com a oração, mas com a nossa vida, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente faz todos os dias, que o seu nome seja conhecido por isso, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por esse ano que passou, Jesus, por tantas coisas que nós vivemos, Pai. Eu sei que no final a gente pode, Deus, ter a certeza de que maior foram as bênçãos, as vitórias, Deus, as coisas boas que o Senhor fez por nós, Deus, do que porventura as coisas ruins que nós passamos no decorrer desse ano, Jesus. Por isso nós te agradecemos, Deus, e não só por isso, Pai, mas porque nós entendemos quem o Senhor é na nossa vida. Não é só pelas bênçãos, não é só pelo que o Senhor tem nos dado, mas pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor faz e ainda vai fazer. E é por isso que nós te glorificamos, e é por isso que nós vamos te adorar, Deus, com o nosso coração, com tudo que temos e somos, Deus, porque não convém, Deus, nós entregarmos menos que tudo a Ti, Pai, menos que tudo, porque tudo que o Senhor tinha, o Senhor nos deu, que foi o seu braço direito, que foi o seu Filho amado, para morrer por nós. E hoje nós somos livres, e hoje nós temos uma nova canção nos nossos lábios, hoje somos novas criaturas. É a Ti que nós adoramos, Pai, pela maravilhosa graça que o Senhor derrama a cada dia sobre nós, pela Tua misericórdia, pelo amor e pela bondade e fidelidade do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, amém, amém, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Aí, eu ouvi daqui, hein? Aleluia, aleluia. Vamos lá, graça. Te louvamos pela Tua graça, Jesus, pela maravilhosa graça, a graça salvadora, a Tua graça redentora, aleluia. Somos gratos, eternamente gratos, Jesus. Senhor, eu sou grato pelo que fizeste a mim. O meu maior esforço falhou, mas fui justificado quando Teu Filho escolhi. Em Cristo tenho as riquezas de Deus. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim, é a graça. Isso é a graça. Chamado e escolhido quando estava longe, trouxeste-me para a Tua família. Fui perdoado e meus pecados foram lavados. Teu doce amor é vida para mim. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Graça, graça, amo o pecador, ama o que sou e o que vou ser. Tornou-me um vencedor, não importa o que o diabo diga. Chamado e escolhido quando estava longe, trouxeste-me para a Tua família. Fui perdoado e meus pecados foram lavados. Teu doce amor é vida para mim. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos.
Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Graça, amo o pecador, ama o que sou e o que vou ser. Tornou-me um vencedor, não importa o que o diabo diga. Chamado, escolhido, quando estava longe, trouxeste-me para a tua família. Fui perdoado e meus pecados foram lavados. Teu doce amor é vida para mim. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé na rocha firme estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. É a graça, isso é a graça, é a graça, é a graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Jesus, porque pela tua graça o Senhor nos tornou vencedores, Pai. Aleluia. Tudo a ver com Ele. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é para mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com ele.
Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Se movam, ainda que as colinas sumam, teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra
suportar o ID, pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, em ser um com você, em ser um com você, em ser um com você. Eu sou um com você,
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, só tu tens palavras de vida eterna. Só em ti eu encontro palavras de vida eterna. Só em ti, Senhor, e não há outro, e não há outro, e não há outro, não há, não há, não há. Pra onde iremos, Senhor? As palavras de vida, as palavras de vida, de esperança, de salvação estão em ti, Senhor. É somente em ti que nós confiamos, Pai. É em ti que nós nos apegamos, Jesus. É em ti que nós nos apegamos, Jesus. Só tu tens, só tu tens, só tu tens palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, é santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Aleluia! Grande é, Senhor! Oh, aleluia! Aleluia! Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus, amados. Você que está aí nos assistindo, esse primeiro culto do ano de 2022, eu quero começar então esse culto desejando a você um ótimo 2022. E esse ano você possa ter muita saúde, muita paz e muito amor e principalmente muita comunhão com Deus. Amém, amados? Muita comunhão com Deus.
E para começar aqui eu queria falar um pouco sobre dízimos e ofertas, né? Vamos falar sobre dízimo e ofertas. E eu entendo que existe uma graça grande, uma graça maravilhosa em dar. Então, existe uma graça em dar. A própria palavra de Deus diz em Lucas, também lá em Coríntios, que a melhor coisa é dar do que receber. A melhor coisa é dar do que receber. Eu fico muito feliz, né? Você fica muito feliz quando você recebe algo, quando você ganha algo. Mas eu entendo que você fica muito mais feliz quando você faz algo para alguém, quando você dá algo para alguém. E essa igreja tem uma graça maravilhosa em fazer esse tipo de ação, em dar, em estar ajudando as pessoas. E para que isso aconteça, nós precisamos, né, do dízimo, da oferta, e é isso que eu queria falar com você. Não deixe de entregar o seu dízimo. O Tiago estará colocando ali o CPF lá da igreja, onde tem o link, né, da igreja lá, que você pode fazer seu Pix, que você pode entregar ali o seu dízimo, a sua oferta. Tanto você que é aqui desta igreja, quanto você que está nos assistindo nesse momento. E eu até quero pedir para que todos que estão assistindo aqui, esse culto, nesta manhã, que você possa compartilhar esse culto com pelo menos umas 10 pessoas, uns 10 amigos seus. E eles vão ser abençoados pela palavra de Deus. Amém, amados? Então, entregue o seu dízimo, né, do seu 13º, do seu 14º, sei lá, e entregue o seu dízimo e a sua oferta, e ela será muito bem usada nesse lugar. Nós temos ajudado muitas famílias, e eu sei que esse é o papel da igreja. Não é fazer um caixa no banco, não é ter poupança, mas esse dinheiro é para ajudar as famílias da igreja e até aquelas que não são cristãs. Amém? É isso que nós temos feito, onde nós vemos e sabemos que há alguma pessoa que está passando por necessidade, nós corremos lá e socorremos essa pessoa. Isto é ser igreja. Ser igreja é isso. Não é ser ricos, não é ser milionários, não é ter grandes prédios, mas é simplesmente socorrer o necessitado. Amém? Glória a Deus. E nessa manhã eu queria trazer uma palavra aqui, já que fala um pouco também. Nós temos uma ação social aqui. A nossa igreja não é uma igreja grande, mas é uma igreja que tem uma ação social muito forte. E eu quero falar nessa manhã sobre ação. O título da palavra é Ação e Reação. E eu entendo que para toda ação existe uma reação. Toda ação existe uma reação. Eu vou demonstrar isso aqui num texto que eu quero ler aqui, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10. Está escrito assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Olha aqui, a ação é pedir, a ação é buscar, e a reação é receber. Quando nós vamos diante de Deus, e nós colocamos a nossa ação diante de Deus, pedindo, buscando, nós sempre iremos receber. Ação é o ato de fazer algo, de agir. E já a reação é o ato de reagir a uma ação. Por exemplo, eu peço algo para você, você me dá aquilo que eu pedi. Eu fiz uma ação de ir até você e pedir. Você vai reagir me dando aquilo que eu pedi. Né? Podia falar que eu, numa briga, por exemplo, se eu insultar um cara, a reação dele será bater em mim. Né? Mas não quero usar esse tipo de coisa, não. Mas eu quero dizer que nós estamos praticamente há 2 anos, passando por tempos difíceis. Praticamente 2 anos. E uma coisa que a gente pode ver também é que nós não sabemos como será
o ano de 2022? Não sabemos. Não sabemos o que vai vir, não sabemos se vai melhorar, se não vai. Até porque nós temos visto aí, essa pandemia já veio com outro tipo de vírus, e nós temos essa gripe H1N2. Já veio mais um aí, H1N3, H2, né? H2N3, e muita gente passando pelos hospitais cheios. Então nós não sabemos. É uma incógnita para nós o que vai acontecer. Mas eu queria falar que esse ano de 2021, durante as últimas 25 semanas, nós passamos estudando, fazendo uns estudos como vencer na adversidade. Como vencer nas adversidades. E é claro que nós acabamos descobrindo, nesse estudo, que todos nós, em algum momento, nós passamos por algum tipo de dificuldade, nós passamos por algum tipo de adversidade. Eu queria falar sobre alguns personagens que nós estudamos quando estávamos fazendo esses estudos, alguns dos personagens que conseguiram sair de situação ruim que estavam passando, que conseguiram reconstruir as suas vidas, muitas vezes que tiveram que recuar, e outros até usando isso em prol da pregação do Evangelho. Então, esses estudos foram de ensinamentos maravilhosos para nós, e cada estudo era melhor do que aquele que nós fizemos antes. Eu queria falar só alguns personagens, porque nós fizemos 25 estudos, né? 25 lições, passamos por 25 lições. E eu queria começar por um que, esse me chama muito a atenção, que são aqueles 4 amigos do paralítico. Jesus, está lá em Marcos 2, né? Não vou ler para nós adiantarmos, mas a palavra de Deus diz que Jesus estava numa casa, estava ali operando sinais, maravilhas, milagres, e havia um paralítico que ele não poderia chegar lá. Não tinha como ele chegar. Não tinha como ele ter uma ação de ir até onde estava Jesus. E, ao que parece, as pessoas que estavam lá dentro não estavam nem preocupadas com aquele paralítico. Elas queriam Elas queriam ser curadas, ver os sinais, ver os prodígios de Jesus. Mas elas não estavam muito preocupadas com isso. Então, não conseguiria entrar pelas vias normais. O que aconteceu? Esse paralítico tinha 4 amigos. E esses 4 amigos tiveram a ideia de pôr ele em uma cama, em uma maca, e subir pelo telhado, destelhar a casa, e com uma corda eles desceram o paralítico até onde Jesus estava operando os sinais ali, fazendo as coisas, curando as pessoas. E eu fico vendo a reação de Jesus. Qual foi a reação de Jesus? Quando Jesus viu aquela cena daquele homem descendo ali, destelhando aquela casa, a reação de Jesus foi instantânea naquele momento. Jesus vendo aquela cena, ele não só curou aquele paralítico, mas ele também salvou. E nesse estudo nós vamos ver que Jesus dá muita ênfase à salvação, em alguns pontos até mais do que a cura, porque a cura somente ela não vai levar você para o céu. Mas quando você é salvo por Jesus, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Jesus dá muita ênfase quando ele faz as curas, quando ele faz alguma coisa na vida das pessoas, ele dá muita ênfase nas curas. E uma outra lição que eu posso tirar daqui é que tem coisas que nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Não vamos conseguir. Então isto tem coisas que é praticamente impossível. Por exemplo, no caso desse paralítico, ele não tinha como ir até Jesus. Ele precisaria de uma ajuda. Então, esse paralítico teve também a ação dos 4 amigos em ajudá-lo a levar o paralítico, a ajudar ele chegar até Jesus. De uma forma até inusitada, passando por cima de um telhado. Mas tem coisas que eu e você, não vamos conseguir fazer sozinhos. Nós vamos precisar de ajuda. Um outro estudo que nós tivemos foi sobre um cego que morava em Jericó. A Bíblia fala o cego de Jericó, fala do cego de Jericó,
que está lá em Marcos 10, a partir do verso 46. Esse cego era um mendigo que pedia esmola à beira do caminho, à beira da estrada. E quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele entendeu que ele precisaria fazer algo. Porque se Jesus passasse, talvez ele nunca mais se encontrasse com Jesus. Então ele precisaria ter uma ação naquele momento. Ele precisaria de fazer algo naquele momento para chegar até Jesus, para se mostrar para Jesus. E sabendo que Jesus iria ser a cura para os seus problemas. Então, como ele não podia fazer muita coisa, ele começa a fazer o quê? Ele começa a gritar. Ele começa a gritar desesperado: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi! E é interessante, porque mesmo sendo cego, esse homem, ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus, porque ele mostra aqui a descendência de Jesus. Ele já começa a dizer que Jesus era filho de Davi, era da linhagem de Davi, era da descendência de Davi. Então é muito importante isso, de conhecer Jesus, de saber quem é Jesus. Apesar dele ser cego, de estar ali à beira do caminho, mendigando, ele conhecia e sabia quem era Jesus. Por isso, ele se desesperou a gritar por Jesus, filho de Davi. Houve uma reação também aqui dos discípulos. Os discípulos começaram a pedir para que ele se calasse. A ação dele foi pedir: Jesus, tem misericórdia de mim. Mas a ação dos discípulos foi em calar esse mendigo, calar o clamor daquele cego. Mas Jesus pede para os discípulos que deixe o cego Bartimeu ir até ele. Quando nós clamamos por Jesus, ninguém pode deter o nosso clamor, ninguém pode parar o meu clamor. Quando você clama por Jesus, meu querido, minha querida, você que está aí nos assistindo, ninguém pode impedir o seu clamor. Aqui os discípulos queriam impedir. Então, quanto mais eles tentarem parar o nosso clamor, mais nós iremos gritar: Jesus, eu estou aqui. Jesus, faça isso. Jesus, tem misericórdia da minha vida. Jesus, me salva. Jesus, me socorre. Então, ninguém pode nos calar. E o que Jesus faz? Ele cura a cegueira daquele homem e também diz que ele não estava somente curado, mas também que ele havia encontrado a salvação. E aqui nós vemos novamente Jesus falando de salvação, falando que a fé dele o havia curado. Glória a Deus, amados. Um outro episódio que nós vimos lá nessas lições foi os discípulos no barco, né? Eles estavam no barco, Jesus estava dormindo, mar calmo, tranquilo, né? Nós que fomos já para o mar, né, Tiago? Nós sabemos como é complicado o negócio. Não estava nem chovendo, não tinha nem tempestade, mas nós passamos mal para chuchu. Mas Jesus estava ali tranquilo, os discípulos ali, até pescadores, estavam deitados ali dormindo. Jesus estava dormindo e de repente, surgiu uma grande tempestade, uma tempestade assombrosa. Como aqueles caras eram pescadores, a maioria deles, devia ser algo muito terrível mesmo. E ventos fortes começaram a assolar aquele barco. E a ação dos discípulos foi imediata. Eles tiveram medo de morrer. Ei, Senhor, acordaram Jesus, não importa que nós morramos, nos ajude, mestre, por favor, nós vamos morrer. E a reação de Jesus foi muito tranquila, foi bem tranquila. Ele levantou e ele falou com o mar, e ele falou com a tempestade, e tudo se fez calmaria, tudo se fez bonança naquele lugar. E eles ficaram espantados, pois Jesus dava ordem, até a natureza obedecia quando Jesus dava ordem, até a natureza obedecia às ordens de Jesus. Então tudo se fez calmaria. Porém, houve a ação dos discípulos, e a ação dos discípulos buscando, gritando: socorre, nós vamos morrer. E Jesus fala que até que eles eram um pouco incrédulos, né? Que se eles tivessem um pouquinho mais de fé, eles iriam fazer coisas muito, mas muito maiores do que aquelas. Então, quando você estiver em dificuldade, quando a situação estiver difícil, não se esqueça, você precisa ter uma ação, você precisa fazer algo, você precisa ir até o mestre, ou a quem você vai precisar ajuda.
Tem um outro estudo que nós fizemos que marcou muito também para nós, que foi a mulher do fluxo de sangue. Esta é uma passagem incrível, pregada por todos nós, né? Os pregadores. Todos os pregadores já falaram sobre a mulher do fluxo de sangue. Cada um do seu jeito, cada um do seu modo, mas dificilmente uma pessoa que tem mais de 5 anos de convertido, ou até um pouco menos, já não ouviu alguém pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Está lá no capítulo Marcos, capítulo 5 de Marcos, do livro de Marcos. E ali fala como Jesus também libertou um endemoniado, que é o endemoniado de Gadara, e fala também sobre a ressurreição da filha de Jairo. Jesus estava indo por aquele caminho e algumas coisas foram acontecendo, e aí Jesus cura, a primeira parte, Jesus cura esse endemoniado, cura esse endemoniado. E depois Jesus conversa com Lázaro, aí acontece o fato dele se encontrar com a mulher do fluxo de sangue, depois ele vai até a casa de Lázaro e ressuscita a filha de Lázaro. Mas eu quero falar de uma mulher muito especial, muito especial. Quem era a mulher do fluxo de sangue? Quem era essa mulher? Era apenas uma mulher no meio da multidão, no meio do povo. Ela não tinha nome ali, a Bíblia não cita o seu nome, é lógico que ela tinha um nome, mas a Bíblia não cita o seu nome, então era uma mulher sem identificação, ou seja, totalmente anônima, doente, com certeza anêmica pelo sangramento, debilitada fisicamente, psicologicamente muito abatida, não podia ter contato algum com homens, com mulheres, não podia estender a mão para ninguém em sinal de cumprimento, não podia ter relação sexual com seu esposo, porque ela é impura, ela era considerada impura e cerimonialmente também era impura, ou seja, ela estaria excluída de todas as coisas da sociedade. Ela não poderia estar num culto público, ela não poderia adorar a Deus, ela não poderia fazer parte de todas das coisas normais que as pessoas faziam na época. Então aquela mulher estava excluída de tudo. E quando ela soube que Jesus iria passar, ela também teve uma ação maluca, louca, porque ela não poderia fazer isso. E ela falou assim, mas eu não posso tocar nele, o que eu vou fazer? Eu não posso tocar nele. E se aquelas pessoas que estavam em volta ali soubessem que aquela mulher era impura, eu não sei nem se ela sairia viva daquele local. Mas ela entendeu que ela não poderia tocar no mestre, mas ela poderia tocar nas vestes dele. Poderia tocar nas orlas das suas vestes. E aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha. Então, uma mulher, uma coisa assim, maravilhosa. E quando ela chega e ela toca nas vestes de Jesus, aí ela é curada. Mas o principal aqui é que aquele monte de gente apertando, aquela montoeira de gente, aquela coisa maluca onde Jesus estava, aquele monte de gente sempre apertando, e Jesus fala assim, alguém me tocou. Os mestres falam, claro que tocou, claro que tocou. Todo mundo está te tocando. Não, saiu o poder de mim saiu virtude. E nessa ação, ela teve que romper barreiras, ela teve que entrar no meio da multidão, e como eu disse, ela nem sairia viva dali se alguém soubesse disso. E foi essa ação forte que fez com que Jesus se voltasse procurando saber quem havia tocado. E ela se revela ali, e Jesus cura aquela mulher, Jesus salva aquela mulher, Jesus restaurou a condição dela de filha. Aquela mulher não poderia ir em lugar algum. O que é que nós precisamos fazer? O que é que eu e você, o que é que nós precisamos fazer para chamar a atenção de Jesus nos momentos críticos da nossa vida? Nos momentos em que nós não sabemos para onde correr, não temos o que fazer. Essa mulher encontrou um jeito, a ação dela foi uma coisa assim, sabe? É a última chance, é a minha última chance, eu não tenho mais o que fazer, eu vou ter que ir, eu vou ter que romper com essa multidão. Você vai ter que romper com a multidão, você vai ter que ir, você vai ter que entregar a sua vida nas mãos do mestre. Você vai ter que pedir o socorro para ele. Essa é a sua ação, e a reação do mestre é te curar, é te salvar, é te levar para a eternidade. Eu quero citar aqui
citar aqui mais alguns personagens que nós fizemos dentro desse estudo. Um estudo que se chama Davi, vencendo os gigantes da vida. Né? Davi estava no lugar certo, na hora certa. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Porque aquele gigante afrontando, o Golias afrontando o povo de Israel. E ele vai levar pão para os seus irmãos. O interessante é que Davi, ele não era bobo não, viu? Que quando o Saul disse lá que aquele que matasse o gigante iria se casar com sua filha e receberia uma riqueza muito grande. Pode ler lá, que Davi pergunta, o que é que o rei vai dar mesmo? Ele ficou interessado também. Não sei se na fortuna, né? Davi tinha dinheiro zero. Ele cuidava de algumas poucas ovelhas, que os próprios irmãos falam assim, vai cuidar das poucas ovelhas que tem lá no pasto. E aí ele fala assim, o que é que vai dar mesmo? E aí Davi faz tudo aquilo que nós conhecemos e derrota aquele gigante. O apóstolo Paulo, falando de contentamento em meio às mais duras pelejas, as lutas mais difíceis, ele falando de você ser contente nessas horas, falando que você precisa aprender a estar contente em qualquer situação. Em qualquer situação, nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos das coisas desse mundo, nós só dependemos de Jesus Cristo, nós só dependemos de Deus. Então é por isso que Paulo estava contente em qualquer situação. E outra coisa que Paulo fez ali, que a gente vê muito claro, é que Paulo usou das adversidades em prol da pregação do reino de Deus, em prol do evangelho. Quando Paulo ele fica preso em Roma, ele prega para toda a guarda pretoriana. Então, é algo maravilhoso. Então, ele fala, esteja contente em qualquer situação, porque Deus tem propósito em todas as coisas que Ele faz nas nossas vidas. Deus tem propósito para tudo. O José no Egito, não se deixando levar por nada, sendo fiel a Deus até o fim. O Daniel, homem íntegro diante de Deus. Íntegro diante de Deus. As coisas pegando fogo, falando que ele sabendo que ele ia ser jogado na cova dos leões, porque ele orava 3 vezes ao dia. O que é que ele fez? Quando ele soube disso, ele saiu e foi orar. Homem íntegro. A integridade, a nossa integridade alegra o coração de Deus. A nossa vida correta alegra o coração de Deus. Mas eu quero finalizar essa parte falando de uma mulher muito especial. Falando de Noemi. Aliás, se o Tiago lembra, não sei, nós começamos esse estudo falando do livro de Ruth. E terminamos esses estudos falando do livro de Ruth. E o livro de Ruth começa com toda a família de Ruth saindo de Belém, saindo de Betlehem. Betlehem quer dizer casa do pão. Começa com uma família inteira abandonando a casa do pão, saindo da casa do pão, porque havia fome. Vamos ler aqui Ruth capítulo 1, versículo 1 e 2. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus filhos. Era o nome desse homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi. E dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ali ficaram. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, meu amado, é: aconteça o que acontecer, nunca deixe a casa do pão, nunca saia da presença de Deus, porque ainda que as coisas possam parecer insustentáveis, ainda que possa parecer tudo impossível, ainda que você não veja direção para nada, não saia da casa do pão, porque Deus dará pão para você no tempo certo. Deus dará pão para você no tempo certo. Mas se nós sairmos da casa do pão, nós vamos ficar à mercê das coisas.
E essa família, ela sai e vai para Moabe, e ali fica morando. O que acontece? O esposo de Noemi falece. O Elimeleque morre. Logo em seguida os seus filhos casam. Malom e Quilion casam. Mas eles morrem também. Eles casam com Orfa, um casa-se com Orfa e o outro com Ruth. E aí eles morrem. Noemi se sentiu perdida naquele lugar. Se sentiu totalmente perdida naquele lugar. Ela não sabia mais o que fazer. E aí, quando eu disse que tem coisas nessa ação que nós podemos e devemos fazer, que tem vezes que nós vamos ter que dar um passo atrás. Tem vezes que nós vamos ter que recuar. Tem vezes que nós vamos ter que voltar. E isso aconteceu com Noemi. Ela resolveu voltar para a casa do pão. Mas nesse tempo, Noemi era uma mulher amargurada. Ela, quando chega em Belém, todo mundo vai fazer festa com ela, ela voltou e tal. E ela fala assim, não me chame Noemi, mas me chame Mara, porque eu estou amargurada. Essa mulher, ela estava ressentida até com Deus, porque ela entendia que Deus havia amaldiçoado a vida dela. Só que, meu querido, só que, minha querida, eu vou falar uma coisa para você. Deus ainda não tinha finalizado a história de Noemi. Deus ainda não finalizou a sua história. Eu não sei o que você está passando. Não sei se você está doente, não sei se você está com problema, não sei se você está amargurado com Deus por algum momento, por alguma coisa, mas Deus ainda não escreveu o último capítulo da sua vida. E olha o que aconteceu com Noemi, olha que coisa maravilhosa, quando ela teve essa ação de recuar, essa ação de voltar para a casa do pão, porque ela estava num lugar que não era dela, que não pertencia a ela, e ela não sabia o que fazer ali, e ela despede as suas noras. Mas a Bíblia diz que Ruth se apegou a ela, e que Ruth voltou para ela e falou assim, para onde você for eu vou, o seu Deus é o meu Deus, onde você for sepultada eu vou ser sepultada também, e volta com ela. Mas ela estava totalmente amargurada, brigada com Deus, como muitas vezes as pessoas ficam brigadas com Deus, porque perdeu um filho, porque aconteceu alguma coisa, porque está endividado. Por que isso, Deus? Por que aquilo, Deus? E Deus está falando para nós nessa manhã, ainda não acabou. A sua história ainda não terminou. E aí, a Ruth se encontra com Boaz, que estava colhendo. E aí, a coisa tremenda e maravilhosa é que Boaz era parente de Noemi. E Noemi não ia ter mais descendência. Ela falou, não posso ter mais filho, não posso fazer mais nada. E aí Ruth se casa com Boaz. E dá origem ao bisavô de Davi. E aí vem toda essa linhagem, de onde viria Jesus Cristo de Nazaré. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ainda não terminou, amados. Ainda não terminou. Eu não sei qual o motivo, o porquê você está triste, ou porquê você está deprimido, ou porquê você está chorando. Mas o que eu quero dizer, você precisa agir. Você precisa reagir, você precisa se levantar, você precisa buscar a Deus, porque em 2022 Deus vai fazer coisas grandiosas, coisas tremendas na sua vida. Eu creio nisso. E como eu disse, nós temos muitas incertezas pela frente, muitas incertezas sobre o ano de 2022. Mas uma coisa eu não tenho incerteza nenhuma, que o meu Deus, Ele vive, Ele reina e Ele faz as coisas ainda hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser para sempre. Então não tem como não dar certo, amado. Nós estamos aqui, nós estamos firmes. Nós passamos por toda essa tempestade de 2 anos, de pandemia, de gripe, de tudo. E nós vamos continuar passando, porque nós estamos firmes em Jesus, olhando para Jesus, e as nossas ações vão trazer Jesus a reagir nas nossas ações, a nos ver,
Nós precisamos Jesus, eu estou aqui, por favor, socorro, me ajuda. Correr para Jesus. Eu quero profetizar algumas coisas. A primeira delas é: não importa o que aconteça, sempre faça algo em direção a Deus. A sua situação, a sua reação, ou a sua ação, não a sua reação não, a sua ação vai fazer com que o Senhor reaja ao seu favor. Nunca, nunca abandone o Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, se mostre para Ele. Faça que nem o cego de Jericó. Faça que nem a mulher do fluxo de sangue. Jesus vai olhar, Jesus vai ver. Nós vamos incomodar, nós vamos bater na porta, ficar batendo na porta, como aquela mulher, como aquele homem pedindo pão. Nós vamos bater na porta até abrir. Nós lemos aqui que quando nós batemos, as portas se abrem. Quando nós pedimos, Ele nos ouve e nos dá aquilo que nós precisamos. E a Bíblia fala que Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo lugar, sempre que precisar voltar, volte. Amados, quantas vezes nós saímos do caminho? Quantas vezes nós fazemos coisas que não deveríamos ter feito? E depois vem a consequência, e aí nós culpamos a Deus. Nós culpamos a Deus. Toda vez que nós precisamos voltar atrás, dar um passo atrás, vamos voltar. Assim como Noemi fez um caminho de volta. Ela tinha abandonado a casa do pão, mas ela voltou para a casa do pão. Então, nós vamos fazer isso. Toda vez que precisar, nós vamos dar um passo para trás. Nós vamos voltar. Nós temos um Deus que nos ouve sempre. Nós temos um Deus que nos ama de uma forma extraordinária. É um amor imensurável. Ele deu o Filho dele para morrer por mim e por você. E Jesus está aí pronto para nos ajudar, como ajudou aquele paralítico que os 4 mendigos tiveram que levar. E por último aqui, toda vez que um ano termina e vai começar o outro ano, as pessoas falam diversas coisas. E nós temos que crer de verdade que as coisas irão melhorar, que as coisas irão acontecer. Esse vai ser o ano, nós ouvimos muito isso, praticamente a maioria das igrejas. Esse vai ser o ano da colheita. Esse vai ser o ano das multidões. Este vai ser o ano disto. Esse ano vai ser o ano daquilo. E tudo isso acontece quando chega um ano novo. Sempre vai acontecer. Só que aqui existe também uma ação. Existe uma ação aqui. Nós só colhemos quando plantamos. Não adianta eu ficar falando aqui, como pastor, eu profetizo que esse ano vai ser o ano da colheita nesse lugar. Se nós não lançarmos a nossa semente, nós não vamos colher nada. Nós não iremos colher nada. Então nós vamos colher na medida, ou na medida que plantamos não, né? Colhemos a mais, né? Mas vamos colher na medida em que plantamos. Se não plantarmos, não haverá colheita. Nós não podemos ficar olhando para as nuvens. Não podemos ficar olhando para as coisas. Então nós precisamos ter uma ação. Nós precisamos ter uma ação. E sem plantação, sem plantação não existe colheita. Não tem colheita. Não adianta nós falarmos sabe, claro que eu quero que a igreja cresça. É claro que eu quero ir para um lugar muito maior do que esse. Mas tem que haver uma ação de todos nós. Não somente da liderança. Mas de todas as pessoas da igreja precisam lançar as suas sementes. E eu digo isso não só em relação a colher almas, mas a colher frutos para todas as coisas na sua vida. Você precisa plantar. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. Se você plantar amor, você vai colher muito amor. Se você plantar, sabe? Então você precisa saber aquilo que você vai plantar também. Você precisa escolher a sua semente. Porque você vai colher daquilo que você plantar.
você vai colher daquilo que você plantar. Então não existe plantação sem colheita. A ação é plantar, e a reação da semente é dar os frutos. Nós lançamos as sementes diante de Deus. Nós lançamos as nossas petições diante de Deus. Nós fazemos as nossas ações sociais. Nós ajudamos as pessoas. E aí nós vamos ver os frutos dessas sementes que nós estamos plantando. E quanto mais eu planto, mais eu colho. Está escrito lá em Coríntios isso. Quanto mais eu... Ele não está falando lá de dinheiro. A gente usa muito para dinheiro, né? Mas também, mas tudo aquilo que eu planto, quanto mais eu planto, mais eu colho. Então eu não posso ser preguiçoso, não posso ficar olhando, não posso ficar esperando. Eu preciso plantar, eu preciso fazer algo, eu preciso de uma ação. E Deus tem me falado de um povo numeroso. Já há muitos anos Deus tem me falado. Mas para isso nós precisamos aumentar o nível das nossas ações. No que se refere, por exemplo, à pregação do Evangelho. Já falei que essa semente não só para as almas, né? Quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha, isso todo cristão, na maioria das vezes levam para que esse fruto seja almas. Não é somente isso. Não é somente isso. São muitas coisas. É tudo na sua vida. É tudo aquilo que você quer para a sua vida, você precisa ter uma ação. Você precisa lançar as sementes. E qual seria a reação de Deus para isso? No caso de uma igreja maior, de uma igreja grande, de multidões, é acrescentar os salvos. Está escrito lá no livro de Atos que era Deus quem iria acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos. Mas o povo ficava esperando Deus acrescentar, porque tinha que haver plantação. Eles pregavam o Evangelho. E numa dificuldade tremenda, terrível. Então o resultado são pessoas convertidas. Para concluir aqui, para nós encerrarmos, eu quero dizer, já disse até, mas quero repetir. Para tudo que você precisar, terá que haver da sua parte uma ação. E às vezes até uma reação. Para tudo aquilo que você for fazer na sua vida. Tudo aquilo. Eu estou sem emprego. Você mandou um currículo? Você foi procurar? Eu estou doente. Você já foi procurar um médico? Você já entrou no seu quarto e já orou pela cura? São as nossas ações. E as nossas ações é que irão chamar a atenção de Deus para as reações de Deus em nosso favor. Então, em 2022, que eu tenho também, que será um ano diferente para todos aqueles que tiverem uma ação. Diferente. Um ano de crescimento espiritual, um ano de vitória, um ano de conquista, um ano, sabe, que a pessoa vai se levantar. Então você precisa de uma ação. Qual é a ação que você precisa? O que é que você está precisando? Então, naquilo que você está precisando, procure fazer uma ação, procure ter uma ação, porque a reação virá. Mas se você ficar acomodado, sentado no sofá, com o pezinho em cima de uma mesa, não vai acontecer nada. Né? Isso não vai acontecer nada. Então é isso, amados. Para toda ação, haverá uma reação. Para toda ação, todo tipo de ação. Eu não estou falando de dinheiro, de uma coisa, de outra, de alma. Para tudo na sua vida, para todas as coisas na sua vida. Você vai ter que se mover. Você não vai poder ficar parado. Você vai ter que se movimentar. Você vai ter que chamar a atenção. Você vai ter que gritar. Você vai ter que correr. Você vai ter que implorar. Você vai ter que ir. Porque aí vem a reação. E as coisas irão acontecer em 2022. Nesse ano de 2022, nós veremos grandes coisas acontecerem em nossas vidas. Mas para isso precisamos agir e reagir. O reagir que eu falo, por exemplo, que Deus fala algo para mim.
Deus fala algo no meu coração. Eu não posso pegar, eu não lembro quem foi que disse, se foi o Paulo de Tarso pregando aqui uma vez, ou numa das lives dele, que eu não posso receber uma palavra, e não fazer nada. Eu não posso. Se eu recebi uma palavra de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso reagir àquela palavra. Eu preciso fazer alguma coisa por aquela palavra. Até mesmo falar não quero, mas eu preciso fazer algo. Lógico que eu não vou falar não quero. Aquilo que Deus falar, eu quero fazer. Não importa aonde, para onde, o que ou para quê, mas eu quero reagir àquilo que Deus está falando. Glória a Deus. Eu queria orar nesse momento. Aleluias, aleluias, aleluias. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, pela palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, Pai. Uma palavra esclarecedora, que as coisas não acontecerão de qualquer jeito. As coisas não irão acontecer se nós ficarmos deitados, se nós ficarmos dormindo. É tempo de levantar, é tempo de acordar, é tempo de ir, é tempo de fazer, é tempo de buscar a Deus, é tempo de nos posicionarmos nas coisas. É tempo de nós entendermos que o Senhor quer nos ouvir, o Senhor quer saber aquilo que nós precisamos. Jesus, ele estava vendo aquele homem, estava vendo que ele era cego. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele falou: quero ver. O que você precisa de Jesus? O que eu preciso de Jesus? Senhor, nessa manhã, tem pessoas desesperadas, que não conseguem ter uma ação, estão como aquele paralítico, que precisam de ajuda, e eu sei que é o Senhor quem envia também essa ajuda, como o Senhor mandou aqueles 4 homens para levar o paralítico, Deus. Se nós tivermos pessoas paralisadas em nosso meio, Deus, que nós possamos nos levantar, a ação vai ser nossa, de ir lá e de trazer essa pessoa até os pés do Senhor. Nós iremos fazer isso. Se você não consegue, se eu não consigo, nós saberemos que o nosso Deus está vendo todas as coisas. O fato é que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nada ficará sem colheita. Tudo. Em tudo nós teremos uma colheita. E que essa colheita possa ser uma colheita boa. Que essa colheita possa ser uma colheita de muitos frutos deliciosos, frutos saborosos, de saúde, de riqueza, de saber que o Senhor é um Deus que nunca nos abandona, e que nós possamos também nos voltar para o Senhor. Você que está afastado do Senhor, tem pessoas que estão nos assistindo, que estão afastadas do Senhor, saíram da casa do pão. Volte para a casa do Senhor, volte para a casa do pão, em nome de Jesus. Esse é um tempo de nós colhermos a 30, 60 e 100 por um. Mas nós precisamos plantar para que isso aconteça. Nós precisamos ter uma ação de ir para o campo e plantar, para que tudo isso aconteça em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim eu oro e agradeço. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Eu espero que essa palavra tenha falado muito no seu coração. Por isso eu estou pedindo para que você compartilhe com 5, 10 amigos seus, para que essa palavra chegue até muitas pessoas, e que essas pessoas possam ser curadas, que essas pessoas possam ser libertas, que essas pessoas possam ter uma vida saudável, que essas pessoas mudem a direção das suas vidas. Amém? Eu só queria abençoar a sua vida para nós encerrarmos. Tem alguma coisa, Tiago? Não? Então é isso. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós. Quem crê, diga amém, amém e amém, Jesus.
Que esse ano seja um ano de muita fartura. Que esse ano seja um ano de muita colheita. Que esse ano seja um ano em que você vai resplandecer a luz de Cristo para as pessoas. Que esse ano seja um ano em que você vai se levantar em glória. Que você vai buscar a Deus de uma forma diferenciada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o rosto de Jesus Cristo resplandeça sobre ti e te dê muita paz em 2022. Que a sua casa seja um lugar de paz. Que a sua vida demonstre essa paz. Demonstre para as pessoas essa paz. Amém, amados? Deus abençoe em nome de Jesus.